Boa noite, boa noite a todos. A nossa convidada já está na sala. Naruna, vamos esperar só um minutinho para as pessoas irem chegando. Hoje aqui na só diretoria do Teatro João Caetano, a gente vai ter essa presença incrível da Naruna Costa. Tenho certeza que todos irão adorar. Bem-vindo, Ailton Barros, que fez com a gente a leitura do Buraquinhos. Exatamente, Ailton, sua diretora. Estamos aguardando aqui. Já chamei a Naruna, aguardando ela chegar. Bem, chegou. É. Deu um tempinho aí que eu fiquei assim, ai, meu Deus. Não, é que eu consegui derrubar o celular na hora que eu fui aceitar. Eu sou dessas. Aquelas coisas, né, Naruna, que acontecem em cena, né? Sim, sim, sempre. Quase uma estreia, toda live, gente. Impressionante. Naruna, primeiro, antes de qualquer coisa, obrigadíssimo por ter aceitado esse convite. Eu estou me sentindo assim, presenteado em todo mundo, né? Uma semana o Gé Oliveira, na outra Naruna Costa. Obrigado. Obrigada a você pelo convite. É uma honra poder fazer parte desse núcleo da diretoria. Inclusive, teve o Ailton Barros está aí na sala, já gritou, minha diretora! Ah, ele arrasou na leitura, que delícia. Nossa, foi tão incrível, né? A leitura dele. Eu Foi. adorei. Foi muito bonito e engraçado como o método ele acessa de outras formas, né, as pessoas. A minha mãe assistiu de casa, assim, de forma aleatória, ela não tem domínio da tecnologia e tal, então como eu tinha repostado, ela deve ter visto passar ali no Face dela e começou a assistir, ela falou que começou a assistir sem querer, e ficou, ela falou, nossa, eu me senti dentro da casa deles, assim, eu entendi muito mais a história, que ela tinha visto a estreia, né? E ela se sentiu É, muito mais apropriada da história do que, inclusive, quando ela foi ao teatro, que para ela também é muito novo, ela vai muito pouco, né? Eu fiquei muito feliz. Eu aquela até esqueci de falar opção isso pro dele, Ailton. e aquela opção dele, né, de andar pela casa, deu esse contexto que a sua mãe sentiu, né, pô, é uma pessoa que estava em casa, saiu, era para voltar para casa. Aí dá Exato. aquele close na janela e olha a rua. Nossa, aquela hora eu achei assim, incrível também, uma sacada boa de, sei lá, da rua, né? Exatamente. Ele, e ali com essa geografia da periferia também, né? A gente queria muito que fosse de dia, que a gente pudesse fazer de dia para mostrar também esse panorama da quebrada, né? Que aí ia ficar ainda mais realista o contexto. Mas realmente, assim, foi muito agregador, eu achei, essa escolha, né? De fazer, de contar esses detalhes também, outras narrativas dentro da leitura, né? Foi lindo. Parabéns, Ailton. Aproveita. Aquela, né, diretora? Naruna, e como é que. Bem, assim, a ideia desse bate-papo aqui é da gente conversar sobre como é que está pegando a pandemia, né, em cima de todo mundo. E, e a gente está muito focado nessa ascensão que todo esse teatro negro estava tendo, reconhecimento, duas coisas que né, você e o Gé frisaram, assim, depois de quase 60 anos de um prêmio, né, um negro é premiado, e no caso a mulher, mais absurdo que uma segunda mulher é premiada, né? Quer dizer, você acha que a pandemia vai dar uma quebrada nessa visibilidade que depois de
muita luta, muita coisa rolando. Você acha que vai dar uma quebrada, vai dar uma esfriada? Como é que você vê? Como é que você vê esse momento? É difícil prever qualquer coisa com relação ao teatro, né? Tá muito recente, né, Nano? Pós-pandemia, né? É porque são muitas consequências aí dentro desse contexto, essa ideia de confinamento, né? Quando a gente fala da população preta ou do discurso preto, a gente está falando inevitavelmente de uma população que ela é desprovida e ela já vive em confinamento há muito tempo, né? Desde sempre, na verdade. Então, esse isolamento, ele já nos foi dado. Então a gente já, eu acho que de uma certa forma, o teatro negro, o teatro preto, vai conseguir dialogar por ter um pouco a malícia de saber o que é estar fora de jogo, estar fora de cena ou dessa cena o tempo inteiro. Então eu acho que isso não nos assusta tanto quanto a condição dos artistas, assim, porque eu, pelo menos, tenho presenciado muitas falas que têm relação com a fome. Essa pandemia trouxe, né, revelou uma fotografia de um país que a gente achava que estava ficando distante dele, que é realmente não conseguir colocar comida na mesa. Então isso eu acho que realmente vai atrasar muitos processos, porque o Solano Trindade já falava lá, né? Lá atrás, dentro do teatro negro que ele propunha, que é se tem gente com fome, dá de comer. Então, primeiro é sobre isso, sobre colocar comida na mesa, colocar comida na barriga e conseguir ficar de pé para dar o segundo passo. No entanto, as conquistas estéticas, as conquistas do mercado também, querendo ou não, o capitalismo, como eu gosto de chamar, ele agregou, né, entendeu que a população negra no Brasil ela é consumidora, então não tem esse espaço, ele já, bem para o bem ou para o mal, ele já está consolidado. Eu acho que esse período de pandêmico ele tem ajudado a reforçar essa pauta dentro das políticas, assim. Então, eu acho que no contexto estético, no contexto político, de presença, de marcar presença, território, representatividade, eu acho que a gente não vai dar um passo atrás, não. Porém, vai ser mais difícil por conta disso, né? De ter menos grana, e aí a disputa fica muito maior, que já era pequena, então os nossos espaços já eram muito pequenos, né? A disputa fica mais acirrada em todas as frentes, né? Os editais, além da pandemia, além do vírus, a gente tem um verme, né, aí na gerência desse país que A tem desgerência, de né? gerência, exatamente, que tem destruído qualquer possibilidade de estrutura para a cultura. Então, isso também influencia. E aí nós, né, que somos a população preta, a população periférica, a população, as mulheres, né, aqueles que sempre foram desprivilegiados são os últimos da fila. Então, vai ser mais difícil para a gente por conta disso. Mas o panorama muda para todo mundo, né? Inclusive de um outro ponto de vista também, porque tem gente que está ganhando muito dinheiro com essa pandemia. Então está mudando também para o bem, né, nesse sentido de juntar capital para uns poucos, também tem mudado muito, porque acelerou um processo do capitalismo, que é esse distanciamento, que é a gente trabalhar em casa, por exemplo, a gente está trabalhando mais, produzindo mais e ganhando menos, a gente aceita qualquer coisa para não passar necessidade. Então, assim, de uma certa forma, eu acho que era um passo que o capitalismo já estava prevendo e foi acelerado pela pandemia. Então, algumas pessoas estão ganhando mais, estão lucrando com isso. É difícil. Bem, essa é a norma mor, né, do capitalismo, né? Alguns sempre, mas é interessante esse ponto de vista seu, né? Que existe essa, não é, nem todo mundo descapitalizou, né? Quem ganhou continua ganhando, né? E como você falou, o lance da periferia, ela já estava dada, né? A pandemia, digamos, social, econômica, ela já existia, né? E eu acho que você tem razão quando fala que isso não vai ser não vai calar a boca, né? No sentido de esfriar, né?
Você acha que, por exemplo, eu estava lendo sobre o Espaço Clareou, né? Como é que está o espaço? Assim, porque eu não tenho notícias mais recentes dele. Ele é um espaço que ele subsiste, independente da pandemia? Como é que está essa obra sua, né? Essa, Uhum. esse, essa efetivação do seu carinho pelo teatro, né? Pelo seu espaço, por Taboão, né? A gente passou por maus bocados esse ano. Primeiro, no começo do ano, a gente sofreu uma enchente daquelas, né? Que foi aquela enchente terrível que teve na cidade inteira de São Paulo. E o espaço teve um alagamento muito grande. Foram quase 3 metros d'água. A gente perdeu equipamento, a comunidade perdeu tudo, assim. Foi uma tragédia, né? Quer dizer, foi um drama, né? Porque tragédia a gente não consegue evitar. O drama ainda dá para se evitar. É, Então foi um momento muito delicado que a gente se organizou de forma a ajudar a comunidade mesmo a se restabelecer, porque de fato assim interfere muito, né? E o espaço ele é muito ligado à vizinhança. Então a gente passou ali um mês e meio se organizando, arrecadando coisas, enfim, cuidando do espaço, né? E da comunidade. Aí quando a gente ia retomar as atividades em- começou a pandemia e aí a gente teve que continuar parado, na verdade. Não parar. Foi bem difícil, assim, porque o Espaço Clareou é super independente, a gente não é uma instituição, nunca foi, é um grupo de teatro que tem um espaço que é alugado, na cidade de Taboão da Serra, que não tem leis de incentivo, que não tem uma lei de fomento ao teatro, por exemplo, que incentiva a pesquisa, né, ou a manutenção de espaços. Então a gente ali lida com o espaço, com essa manutenção, que já tem 15 anos, a partir dos nossos espetáculos ou de editais estaduais, enfim, quando tinham os federais, né, para poder a gente sempre ali tirando uma fatia para fazer com que o espaço permaneça de pé, enfim, montando bar, essas coisas todas. E aí, com ele parado, fica muito. As despesas continuam, né? O aluguel, enfim, as despesas todas, elas continuam. A gente manteve, assim, segurou a onda do começo do ano até o mês passado. E aí a gente abriu uma campanha para segurar um pouco o espaço, a manutenção do espaço nos próximos 3 meses, que começa agora e vai até setembro, outubro. E aí a gente vai fazer algumas atividades online, que são atividades que a gente já fazia desde a fundação, como é o Quintas 8, por exemplo, que são encontros que a gente faz, que a gente fazia lá na casa, enfim, de receber grupos ou artistas periféricos e abrir um debate, uma conversa e servir uma sopa. A gente sempre faz uma sopa e come junto, e alimenta artisticamente e tal. E aí a gente vai fazer o formato live, né, que não tem todo esse sabor, mas pelo menos para manter a continuidade e também trocar ideia com quem está produzindo arte na periferia, que é um pouco o foco do Espaço Clareou, assim, tentar sempre manter essa rede do movimento de cultura periférica viva, né? A gente sempre em contato com essas pessoas que estão produzindo ali em Parelheiros ou numa periferia, assim, lá de outro estado, ou até mesmo fora do Brasil, entender quem são esses artistas e esses grupos que têm que tem como frente esse teatro descentralizado, né? Que não está ali cumprindo as regras do mercado das metrópoles e tudo mais. Mas não é fácil. No entanto, assim, uma coisa linda que a gente observou nesse período todo é, de fato, a solidariedade. Assim, o movimento de cultura de periferia assim, é uma rede muito solidária, muito bonita, e a gente tem conseguido manter todos os espaços, todos os artistas, né, os artistas dos saraus, por exemplo, que dependiam dos saraus ou da rua para poder sobreviver. De alguma forma, a gente tem conseguido, em rede, fazer com que, minimamente, as sobrevivências estejam garantidas, né, os técnicos. A gente tem se ajudado muito, assim, porque se depender de política pública ou do governo federal, enfim, as pessoas já estariam aí, né, sem perspectiva alguma. Mas é E isso, às estamos vezes mantendo. está mantendo, está vivo, né? E com certeza, passando esse momento, eu acho que por todas essas atividades, que é o que a gente está tentando também com essas lives, né, Naruna? É manter vivo essa conversa, né? Essa troca, esses olhares, por exemplo, hoje você já olhar pelos dois lados, né? Como assim, não é só, tem gente ganhando também, a gente só fala de quem está perdendo, né?
Se tem alguém perdendo é porque tem gente ganhando, né? Exatamente. E os fomentos, eles já contemplam, digamos, de uma forma expressiva a produção periférica, Naruna? As leis de incentivo, os fomentos culturais. Eu sei que o fomento de São Paulo, sim, né? Tem até já alguns grupos que foram contemplados mais de uma vez. Mas você acha que é uma coisa que está ainda muito incipiente, né? Eles ainda não enxergam essa produção periférica. Não. Toda a conquista que teve com relação a políticas públicas foi, de fato, a partir de muita luta, assim, né? Todo o movimento de teatro, o movimento de literatura, enfim, que é muito forte, é muito simbólico, é referência no país inteiro, né? Se tratando da cidade de São Paulo, se você for pensar nos saraus, nos slams, é um panorama de cultura de periferia assim, que é muito consolidado, independente das políticas públicas. E aí, só a partir disso que a gente realmente conseguiu o mínimo, né? Algumas coisas, algumas frentes, né? Mas que realmente ainda estão muito distantes do que seria o ideal ou o mínimo necessário para poder fazer manutenção, por exemplo, de uma pesquisa, né? É muito difícil pensar que qualquer edital como esses, né, os editais de fomento à periferia, ou, enfim, VAIS e tal, eles consigam realmente dar conta do tamanho que é uma pesquisa na periferia. No entanto, a gente também revela que é possível fazer produções muito simbólicas, de muita qualidade, sem gastar tanto. Eu acho que tem uma diferença muito grande quando se pensa o teatro periférico e o teatro não periférico, né? Dessas regiões que estão nas bordas da metrópole, elas são elas têm a capacidade de fazer uma produção a partir da precariedade. Então, gasta-se menos. Mas o investimento poderia ser um pouco maior, né? Assim como a gente critica muitas vezes o grande investimento em algumas produções, poderiam gastar menos e dividir com outras, né? Esse debate ainda é muito quente, porque realmente, assim, a cultura é um direito e parece que esse discurso ele está a serviço de uma parcela da cultura e não o pensamento, né, da cultura como um todo, de uma sociedade inteira que precisa ter essa diversidade para se entender enquanto cultura, assim, porque né, a escolha de uma arte ou de outra, né, essas disputas que tem, porque são migalhas, né, muitas vezes são poucas aberturas para um contingente imenso, para uma demanda gigante, assim. Então ainda está muito distante. Isso eu estou falando da cidade de São Paulo, porque como a gente está muito próximo da cidade de São Paulo, da periferia da cidade de São Paulo, como é Campo Limpo, a região sul, a gente ainda consegue fazer esse debate. Mas no caso do Clareô, nós não somos nem contemplados com isso, né? Porque a gente é de outra cidade, né? A gente é de Taboão da Serra. E aí nosso grupo não consegue nem entrar nesses pequenos editais à periferia. E a cidade de Taboão da Serra ainda não construiu nenhuma política pública, apesar de a gente sempre reivindicar, a gente enfim, o movimento na cidade é muito grande, a demanda é enorme, a gente já criou, enfim, fóruns de cultura, debates imensos, né? Fomos na Câmara, a gente vai sempre e tal, mas ainda não existe uma política pública no sentido de criar editais, de manutenção de grupos, de espaços e tal, né? A nossa realidade é muito distante, mesmo das periferias da cidade de São Paulo. Tão perto e tão diferente, né? Exatamente. Quer dizer, mesmo essa proximidade não internece a política de Taboão no sentido de, por exemplo, né, não ter uma lei de incentivo à cultura ou não ter algum tipo de incentivo, né, enfim, de ajuda aos artistas da cidade. É interessante, é uma resistência dessa prefeitura. Dessas, né? O Clareou já está aí há 15 anos, né? E antes da gente, muitos outros. Várias, A gente passou por várias. vários governos e tal, e assim, conseguimos conversar, debater, construir minimamente, mas enfim, conforme também os outros governos federais vão mudando,
as estruturas todas da cidade mudam, é muito difícil. É muito difícil, mas estamos ainda na labuta, assim, porque tem muita produção boa na cidade, né? E não reconhecer um espaço como Clareô, por exemplo, que é referência, inclusive, para muitos grupos, para muitos espaços, né? Para o panorama do teatro no estado, né? É muita treta. Naruni, apesar de toda essa falta de recursos, essa falta de acesso, é impressionante nos últimos tempos o número de coletivos pretos, coletivos falando da negritude, coletivo. Impressionante, né? Como de, sei lá, talvez 15 anos para cá, o número de coletivos de dança, né? Grupos de dança, principalmente, muitos, muitos, muitos. Teatro nem se fala, né? E todos com uma certa... Bem, tudo bem, eu acho que talvez o olhar de quem procura acha, né? Mas parece que conseguindo uma visibilidade, uma produção sendo visível, sendo concreta, chegando, saindo, não sei se a não periferia indo à periferia ou a periferia conseguindo apresentar os seus trabalhos mais na região central, né? Eu não sei como você vê esse movimento. Ah, são muitas coisas. Eu acho que tudo são degraus, né, de um processo que é longo, assim, que a gente ainda vai ver muita coisa linda acontecer. Mas, de fato, eu acho que o movimento de cultura e o movimento negro, eles são muito responsáveis pelo que nós temos hoje, assim, de realmente... a existência de... Eu falo muito pelo Espaço Clareô, por exemplo. O Grupo Clareô existir e resistir há 15 anos num espaço como Taboão da Serra, que é desprovido de aparelhos culturais, por exemplo, de lugar de encontro, de produção, de referência, de espelhamento, né? Então, ele existir naquela região, ele cria uma possibilidade daquela juventude poder construir um imaginário de que ela pode, por exemplo, escrever uma poesia, fazer uma música. Ela vai ter perto de casa um espaço onde ela vai poder se sentir representada, né? E a gente é muito, a gente é testemunha, assim, de muitos grupos que surgiram por estarem em contato com o Grupo Clareô de Teatro, por exemplo, ou com o Espaço Clareô, ou com o sarau que acontece ali, que acontecia, o sarau do Binho, que acontece no Clareô, mas que acontecia, por exemplo, há 15 anos atrás, no bar, dentro de um bar no Campo Limpo. Esse movimento que surgiu ali com saraus, com o sarau do Binho, com o surgimento da Cooperifa, com o sarau da Brasa na Brasilândia, com o Quilombac lá em Perus, com tantos espaços e coletivos, com o Pombas Urbanas, né, o teatro lá, daquele tamanho, daquela magnitude, lá na cidade de Tiradentes, né, que é uma região que tem uma população gigante e tem aquele espaço como referência. Então, essa juventude já cresce, ao contrário da minha, por exemplo, com um pequeno amparo que dá ali uma pequena portinha para dizer, opa, peraí, aqui, que é verdade, eu posso escrever, olha, existe teatro, olha, existe pessoas negras que usam cabelo crespo, e que tem referências vivas, e aí ela cresce junto. Aí, junto com isso, existia uma política pública, microaberturas na política pública federal, por exemplo, para discussão sobre cotas, inserção da população preta e pobre nas universidades. Então, são coisas que parecem muito pequenas, mas que elas fazem muita diferença quando a gente pensa que tem doutores sendo formados, atores sendo formados, cientistas sendo formados, que são pretos e que são periféricos e que vão trazer para a universidade ou inclusive trazer da universidade referências para contar a sua própria história. Eu acho que tudo isso, junto com o movimento negro que já vem, né, tem enfim, em décadas trilhando um caminho de reivindicar a representatividade, de reivindicar a visibilidade, de reivindicar espaços, né, o tempo inteiro de cobrar, né, que essa produção aconteça, juntando tudo, o que resulta, e ainda tem a democratização, entre aspas, mas a possibilidade da internet entrando na nossa vida e na vida de muita gente, da periferia, como uma possibilidade de democratização da fala,
junta no que nós temos hoje, que para mim é uma juventude que já resolveu algumas questões e que estará pronta para uma produção mais igualitária e com a juventude da população branca, da branquitude, né? Só deixando registrado, Antônio Vito passou por aqui pela sala e gritando: clareou é significado de resistência à arte. Deve ser. Vito. Eu vi uma entrevista sua que você pontuou uma coisa que eu achei muito interessante. Eu queria conversar com você sobre isso. Acho que foi uma entrevista que deu para a TVT. Foi uma entrevista longa. E você falou assim, como que hoje existe uma produção preta falando de toda essa vida preta, de toda essa periferia preta, de uma forma mais poética. E você cita o Buraquinhos como exemplo disso, inclusive. Porque parece que o fato de não falar de uma forma mais contundente, né? Mais punhal, parece que perderia a força. E não é, né? Buraquinho é um exemplo disso, né? É tão forte quanto uma palavra de ordem, digamos assim, né? Eu achei Exatamente. interessante você falar isso. E você até fala assim, ó, há 5 anos atrás isso não existiria, né? Olha, muito pouco tempo. Mudou, né? Quer dizer, essa forma, a manifestação da arte preta, ela rapidamente ela está ganhando realmente novas nuances, novas facetas. E, enfim, achei interessante esse aspecto que você abordou. Sim. Que eu acho que é o resultado desse processo como um todo, né? Você ter um Johnny Salaberg, que é o dramaturgo desse texto, que ali começou a escrever antes dos 20 anos, ele começou a escrever essa peça. Então é um jovem que já é amparado por grupos de teatro preto, por artistas pretos que já trazem uma dramaturgia. Então ele chega já reconhecendo que existe um território que é possível ser ocupado. E aí, quando eu falo que já tem, é uma juventude que já tem algumas questões resolvidas, ele tira da frente a dor para poder falar de uma questão que ainda é pertinente, que ainda ela faz sentido ser reivindicada, ser falada, mas por um outro viés, né? Que talvez a minha geração fosse capaz de observar que era possível. Então é a beleza, né? Porque é isso, eu acho que os jovens, eles têm a sabedoria do seu tempo, né? O que eles conseguem realmente ser velhos do seu tempo, né? Nós aqui, eu sinto que nós, né? Enfim, cada geração, ela é antiga para uma determinada época, mas ela é criança quando chega uma outra era, né? E eu sinto que nós estamos em travessia mesmo, num momento de travessia de uma era que entrou a tecnologia, toda essa tecnologia, entrou outros discursos, entram outros corpos, apesar de ainda nos batermos em lugares muito antigos, né? Como é o genocídio da nossa população. Então o Johnny o que faz? Ele traz a sabedoria do seu tempo para negociar algo que não foi resolvido desde 500 anos atrás. E aí ele convoca outra geração para poder dialogar, né? Que foi o convite que ele me fez. Então eu acho isso maravilhoso, assim, porque é a tradução do que eu falo que são esses degraus. Todos nós temos uma parcela de responsabilidade na quebra do racismo no Brasil, da estrutura do racismo no Brasil. Todos nós, negros, pretos, pretas e brancos, né? Cada geração, cada tempo tem uma responsabilidade dentro da sua esfera, dentro daquilo que ele consegue mover, né? Dentro da possibilidade de mobilidade ali. Ele tem a sua responsabilidade. E aí essa juventude está fazendo sua parte. Lindamente. Lindamente. O Júlio César Doria, que não sei se é o nosso programador, né, da secretaria, ele está aqui na sala e está te mandando uma pergunta. Como diretora, como você busca levar essas questões para a cena? Eu acho que nem parte você falou disso agora, falando de buraquinhos, né? Sim.
Durante o processo, por exemplo, dessa peça, o que mais eu reivindicava com os meninos, o que mais a gente tentava se concentrar era fazer com que esses corpos pretos, de 3 garotos jovens pretos, pudessem fazer com que essa dor dessa vivência que eles têm cotidianamente, né, de não saber se vão chegar aos 35 anos, porque isso é um fato, né, para que essa dor consiga ser atravessada por eles e não paralisada por eles, porque realmente é muito difícil a gente ter que falar da conta de traduzir na cena, ainda que seja um texto tão poético como o do Johnny, a gente consiga dizer na cena algo que nos diz tanto respeito e que não é sobre a humanidade. É quase pessoal, porque se trata realmente de uma realidade cotidiana daqueles corpos, que são É corpos de... autobiográfico, né, É Naruna? autobiográfico, exatamente. São jovens pretos periféricos que são alvos, né? Então a gente ficava muito tentando negociar essa dor para que ela pudesse ser atravessada pelos seus corpos e chegar na plateia, e na plateia de toda forma, assim, não nos meninos pretos da plateia, não nas meninas pretas, não somente nesse reconhecimento, mas na compreensão dessa dor, né? Então essa foi o nosso baile, né? Tentar sempre atravessar, sem deixar leve a ponto de não ser visto, mas também não pesado a ponto de não chegar, de não sair do palco, né? Ele precisava chegar na plateia, o assunto tem que ser universal, né? Então esse era o nosso grande treino. E a palavra, e aí a partir disso, o meu recurso com eles foi realmente mergulhar na palavra, porque é um texto que é uma dramaturgia quase romance, né? Ele não tem a estrutura clássica do teatro, né? Os diálogos, É as prosa, cenas. né, Naruna? É prosa, É né? prosa, A leitura do exatamente. Ailton mostrou isso, né? Então a E a gente. traduzir isso deve ter sido um trabalho realmente grande. E aí o exercício foi tirar a ansiedade e poder mergulhar na palavra, na palavra. O que a palavra poderia trazer para a gente como elemento mágico, para a gente entender o que precisava estar em cena. Mas foi um processo muito bonito, assim, muito, muito amoroso. Eu imagino. E ter esse reconhecimento do prêmio, né? Como você vê a questão do prêmio, Naruna? Assim, porque é uma coisa bacana, mas você também já ouviu algumas falas suas também, assim, esse lado bacana também, ele é muito rápido, né? Porque você sabe que existe ali aquilo que está sendo falado não acabou com o prêmio, né? Aquilo continua, né? Eu Exatamente. achei muito bonito o que você falou. Porque não se trata só de um reconhecimento, né? Se trata de uma denúncia, né? De um grito para que isso acabe, para que a gente possa mudar os processos, para que a gente possa pensar em outras coisas, para que a gente possa vivenciar outras experiências, né? A não ser esse grito, essa denúncia. E realmente o racismo me traz essa reflexão muito profunda, assim, desde sempre, desde que eu entendi que a minha escolha era estar nas artes, que é entender que esse lugar, qualquer lugar que eu ocupe, seja ali como protagonista de uma série ou um prêmio como melhor diretora, ele é frágil. Ele não vai garantir o meu reconhecimento. O drama do reconhecimento da população negra, dos artistas negros, é imenso, imenso. Então, realmente ele é importante no sentido de alertar, de dizer, de chamar, de reconhecer um trabalho lindo, né, que precisa ser aplaudido e reconhecido, mas ele não dá conta da tragédia que é essa história, assim. Ele não dá conta de garantir que esse espaço seja eternizado, entendeu? Então eu não me iludo com isso. Eu agradeço, né, e continuo trabalhando, porque se Muito, né? trata disso, é muito. Não Beijo dava pro para. Johnny, a Dani Nega, o Dicão Marques que tá aí, gente. Que delícia. Estou aqui, viu? Naruna, e a questão é, eu acho assim,
isso que você fala, é tirar a dor da frente para falar da dor, né? Essa coisa dessa geração, eu acho, no meio de um genocídio, como é que consegue? Eu fico olhando, assim, eu paro um pouco para pensar sobre essa questão do Johnny que você falou, né? Como é que um jovem de 20 anos começa a escrever conseguindo esse efeito, né? É muito belo, mas é muito difícil, né? Mas é algo que já não nos é dado como resistência, assim. Eu falo muito disso no trabalho com Clareou, com as clarianas, que é muito, muito próprio do povo brasileiro, a alegria como resistência. O que o Miró, por exemplo, que é um poeta pernambucano, chama de alegrismo, né? Que é um lugar da alegria como resistência, da poesia como resistência, como sobrevivência. Porque se a gente for dar conta da dor com o tamanho, do tamanho que ela é, a gente não caminha. Então a gente precisa reconhecer, entender, compreender o que é ela, o que provoca ela, de onde vem, quais são os lugares que podem ser mexidos para que ela deixe de doer, mas seguir cantando, seguir poetizando essa história. Clareando. Seguir Clareando. clareando. Exatamente, elucidando, né? Então, eu acho que se trata muito disso, e isso está muito distante do que chamam de romantização da pobreza ou romantização da violência. É muito distante disso. Isso é resistência, a gente poder fazer uma roda, bater palma, cantar, fazer cantoria a partir das nossas histórias, tirar proveito de alguma maneira do que nos foi negado e fazer disso uma reviravolta, uma viração e fazer disso canto, eu acho isso uma revolução, assim. Então, de alguma maneira, eu não reconheço nessa população como que eu posso dizer, essa coisa da morada na dor, assim, da depressão. Não que a gente não viva isso, a gente vive muito. Mas se a gente sobreviveu até hoje, é porque a gente conseguiu atravessar tudo isso. A gente não ficou lá morando lá, né? E vamos falar um pouco de irmandade. Que coisa incrível ter uma minissérie Netflix com protagonistas negros. É muito legal, né? Me fale sobre isso. Eu acho que Sim, é legal para os atores, eu acho que é legal para esse movimento todo do que a gente está falando, entendeu? Dessa negritude, dessa pretitude, está chegando, ocupando o seu devido lugar, entendeu? Nas nossas casas, nos nossos... Entendeu? O que eu estou querendo provocar falando isso. sim, é muito maravilhoso. E é interessante como, apesar de ser um tema, que é um tema, né, que está vinculado à criminalidade, aí traz a população negra para protagonizar algo que tem um vínculo com o tráfico de drogas, com a criminalidade, com a violência policial e tudo mais. Apesar Nesse disso, aspecto reforça, né? nesse aspecto ele reforça. Mas eu gosto muito do tratamento e do aprofundamento disso. E é uma pena que assim demore tanto, né, para a produção de audiovisual no Brasil dar conta dessas histórias, né? Precisa vir uma Netflix para poder olhar o país de uma forma menos Né? engessada e botar caras como a minha ali para protagonizar uma série como essa, com uma personagem que tem profundidade, que tem trajetória, que apesar do contexto, né, do contexto estereotipado nesse sentido, ela traz questões que estão muito além da cor da sua pele. Ali ela realmente traz questões que são relativas à humanidade, assim, ou à população como um todo, né? Reflexões sobre o que é certo, sobre o que dilemas profundos, né, com relação ao irmão, a atitudes a se tomar pensando em família ou pensando em justiça, né? A reflexão sobre a justiça. Então, realmente foi um presente, assim, um grande exercício. E eu sinto muito que na história do audiovisual brasileiro,
a gente não tem a oportunidade de ter outras contações, outras histórias, né, com os nossos corpos, para poder fazer com que essa série, tratando de um tema tão importante no Brasil, ela tenha, ela ganhe o reconhecimento que ela merece mesmo, por, por trazer essa profundidade, né? A questão, quando a gente fala assim, que pena que ainda é sobre esse tema, é porque faltam outros temas. Cadê os outros temas? Cadê as outras produções, né? Ou por que as que foram tratadas sobre esse tema são tão estereotipadas? Por que que as figuras são tão rasas, né? As personagens são tão rasas, não tem aprofundamento. É um passo, mas é um passo ainda curto, porque eu sinto que precisa de muito mais mãos negras no contexto geral, assim, ali nos roteiros, na direção, ainda é um passo enorme, assim, ter esses protagonistas, né? Esse elenco maravilhoso, mas acho que a estrutura, a produção ainda pode ser preenchida por gente preta, por mulheres e homens pretos que estão aí, que existem, né, que estão no mercado, que de alguma maneira também estão construindo suas histórias, mas com poucas oportunidades, né, infelizmente. E num país que produz muita novela, né? Quer dizer, é inaceitável, Não tem né? desculpa. Não tem desculpa, né? Eu não sei se você teve oportunidade, antes do GE, eu conversei aqui com a Bernadette Alves, que é uma diretora, né, negra, não sei se você conhece a Bernadette, ela falando dessa questão do ator, né? Se o papel não fala que é negro ou negra, não é chamado ator negro. Não é visualizado outra possibilidade, né? Porque o papel é o papel, né? Então, assim, é muito ainda, como você falou, os passos são muito curtos ainda, né? São muito verdes ainda, né? Pode ser muito mais. Eu fiz uma conversa esses dias com uma produtora de elenco branca que quis, inclusive, falar sobre isso, né? Tipo, qual é o nosso, como a gente pode, de alguma maneira, repensar essa questão da produção de elenco para que isso se quebre de alguma maneira, né? E a discussão foi justamente essa, assim, a humanidade, ela está dada para a população branca. A população negra é racializada e pronto, né? Eu só dentro desse conceito aí do audiovisual. E essa responsabilidade é imensa, porque a teledramaturgia, as telenovelas no Brasil, elas são formadoras da cultura do povo brasileiro. Não tem como negar isso, né? Que a inserção da telenovela, né? Ela diz a respeito de um povo, ela conta a história de um povo e ela determina o olhar desse povo sobre ele mesmo. Então a gente acaba acreditando nesses estereótipos, né? Porque são milhões de pessoas todos os dias sendo é, formadas por essa opinião. Uma opinião que não dá conta da nossa população. E isso é isso, não tem desculpa mais. Não existe mais resposta possível para que não tenham as nossas caras lá, que não tenham as nossas caras em todos os lugares, né? Não dá mais. Não tenha mais todas as histórias pretas, né? Não só essas, né? Que são mostradas, né? Exato, a gente é muito mais do que esses pequenos papéis que geralmente são subalternizados ou que são estereotipados. É muita responsabilidade para os atores também que estão ali, porque é uma presença negra dentro de uma produção imensa e que tem que dar conta da população negra inteira, né? Aquela representação, ela não tá dando conta daquela subjetividade. Ela tem que dar conta de representar toda a população preta. Então ela não vai sozinha. E isso é muito cansativo, porque a gente quer diversidade, a gente quer sair, a gente quer poder aprofundar as nossas histórias. E não representar sempre, né? Como algo. Representar sem representatividade, né? Exatamente. Naruna, são muitas questões, hein? Que São. ainda tem que ser avançadas. Eu fico pensando assim, a falta de também dos profissionais negros conseguirem inserção na questão dos roteiros, né? Dos cineastas, né? Dos diretores.
Quer dizer, o negro falar do negro também, porque fica essa questão do branco falando do negro, e cria essa visão, às vezes é torta, deturpada, estereotipada, empobrecida de sentimento, de facetas do ser humano de Exato. pé preta, né? E as desculpas são inúmeras, assim, no sentido de pensar que, não temos formação, eles não, né, a população, os atores negros, tem poucos atores negros, ou poucos atores negros formados, ou bem formados e tudo mais. Quando a gente vê, por exemplo, os atores brancos tendo a oportunidade de aprender fazendo, muitas, inúmeros, quantos inúmeros que hoje são grandes celebridades brasileiras, grandes atores brasileiros, e que seus primeiros trabalhos eram horríveis, terríveis. Mas eles tiveram a oportunidade de errar. A gente tem falado muito sobre o lugar de fala, né? E eu reivindico o lugar de falha, de a gente poder ter excedente para a gente poder falhar mesmo, para a gente poder aprender fazendo também. Se você for olhar para uma produção de uma telenovela, os bastidores, ele é inteiramente preto. Todas as pessoas que trabalham na assistência, na elétrica, que são pretas. Né? O maquinário é impressionante, assim, os assistentes de cenografia, todas as pessoas, só que os criadores não. Agora, dizer que um daqueles assistentes que já trabalharam, sei lá, 20 anos como eletricista dentro de inúmeras produções, ele não poder assinar a iluminação ou a criação, será que ele não tem capacidade de criar uma iluminação? Será que ele entende menos da iluminação do que o iluminador, o que assina como criador? Será que aquela camareira que está ali há 30 anos, 40 anos, em produções inúmeras, de novelas imensas e que não param mais, será que ela não seria capaz de assinar um figurino? Será, né? Então, essa permanência e esse discurso de que não temos formação, de que, que nós não existimos, ele nada corresponde, nada justifica, porque nós estamos aqui, nós temos, só não temos realmente a oportunidade, só esse olhar racista que precisa ser quebrado e que ele precisa ser quebrado, né? É uma escolha. Então, não basta não ser racista, tem que ser antirracista, né? Exatamente. Eu acho que isso pode ser o nosso epílogo, né? Tem que ser antirracista. Não basta ser, eu não sou racista. Isso é pouco. Chegamos num ponto que isso é nada, É nada. né? Temos que ser antirracista. Aruna, porque o Instagram daqui a pouco vai nos derrubar, porque ele é muito, assim, insensível. E eu queria agradecer muito essa conversa com você. Eu acho que foi incrível. Obrigado. Obrigado por se mostrar, por falar, enfim. Muitíssimo obrigado, minha querida. Imagina, prazer é meu, imenso, imenso. Obrigada também por essa porta. É isso, né? Tem que agir, a gente tem que abrir as portas mesmo para deixar com que a natureza das coisas aconteçam, né? Não adianta a gente ficar lá achando bonito do outro lado. Tem que agir, tem que agir. Não é texto, não é foto preta no Instagram, não é hashtag, é ação. Né? Dentro da sua esfera, o que você pode fazer? O que você pode fazer dentro do seu campo de ação? Essa é a dica da noite. Gente, um beijo imenso para todo mundo que está acompanhando aí, ó. Vou ler alguns: Moacir, Ana Júlia, Gilvan, de Calmar, que já falei. Muito obrigada pela presença. Prêmio Leda, Maria Martins. Muito obrigada, gente, mesmo. É muito bom saber que a gente está amparada. Super. Tenha certeza disso. E eu espero que a gente volte a falar mais. Quero buraquinhos no João Caetano, quando passar essa confusão toda, que essa vacina chegue logo, pelo amor de nossos deuses, né? Sim, Nossos orixás, todos. Querida, axé. axé. Um beijo a Ailton Barros, Cleiton Nascimento, Johnny Salabeg, toda a equipe do Buraquinhos. Muito obrigada, meninos, meninas. Muito obrigada, Leandro. Eu que agradeço, querida.
Tchau, 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 gente. gente. Boa noite.